vamos prosseguir, findando no 41. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E você diz amém. Glória a Deus. É a minha terceira vez aqui, então se você está ligado? Alguém lembrou? Glória a Deus. Pelo menos alguém lembrou. O irmão não me deixou sozinho. Está ligado? Agora foi. Mas ainda tem gente que pode abordar. Está ligado? Eita. Está ligado? Amém. Tu não me deixa só em momento nenhum. Fechado? Não, perdoa o estado que eu estou. Só a graça de Deus hoje, né? Mas glória a Deus. Preste atenção aqui rapidinho, no nome de Jesus. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos também é chamado por alguns eruditos de Atos do Espírito Santo, porque mostra a forte atuação dele, do Espírito de Deus, na inauguração da igreja primitiva, mais precisamente no capítulo 2. A igreja em si, ela era um plano na eternidade que foi anunciado aos apóstolos em Cesarea de Filipe, comprada a preço de sangue na cruz do Calvário e inaugurada em Pentecostes, no capítulo 2 do livro de Atos. No capítulo 1, quando Lucas escreve a segunda parte de sua obra, chamado de Tratado Teológico, a Teófilo, ele diz assim: ó amado Teófilo, assim eu continuo a história como eu contei no primeiro tratado, acerca das coisas que Jesus começou a fazer e a operar. E ele conta no episódio que Jesus estava diante de uma multidão e disse aos seus, isto é, aos apóstolos: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Receberão o Espírito Santo. O revestimento do poder é o revestimento do Espírito Santo. Vocês serão as minhas testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, quando vocês receberem o poder, onde vocês pisarem, usarem a planta dos pés, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, olharão para vocês e saberão que vocês são meus. Capítulo 1 era uma promessa. Assim como Jesus já havia dito várias outras vezes: eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei para vocês o Espírito Santo Consolador. Ele também disse que mesmo indo para o Pai voltaria, indo para o Pai prepararia para nós um lugar, mas retornaria para nos buscar, deixando o Espírito conosco para que não ficássemos sozinhos. Então, se no capítulo 1 ele era uma promessa, fiquem e receberão, no 2 o cumprimento desta promessa acontece. O texto diz que eles estavam reunidos, assim como agora, em um único lugar, orando unanimemente por um período de 10 dias, e de repente, porque quando Deus age é no de repente ouve-se do céu um som, como que de um vento impetuoso, veemente, que encheu toda a casa, e foram vistas distribuídas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e eles falavam em novas línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, e todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 3, na plenitude desta experiência, Pedro subiu ao templo na hora nona para pregoar, e o Espírito concedeu a ele autoridade para que, através do nome de Jesus, curasse o paralítico, ou dizer: olha para nós, não temos a prata nem o ouro que tu pede, mas o que eu tenho te dou, levanta. O que ele tinha? Jesus. O paralítico andou. No capítulo 4 está escrito que o Espírito os encheu enquanto eles oravam e abalavam seus alicerces de onde estavam, porque todos foram revestidos pelo poder do Santo Espírito. Capítulo 5, como foi citado pela pastora Antonieta, o Espírito matou Ananias e Safira porque mentiram no período ofertório. 6 e 7, Estevão foi escolhido como homem de qualidades inerentes
Eu acredito que o que está acontecendo atualmente é um prelúdio daquilo que Deus, por meio do seu Espírito, através da sua palavra, fará na nação brasileira. Afinal, o que significa o avivamento? Na perspectiva bíblica, é uma manifestação do Espírito que se dá por meio da verdadeira e genuína mensagem da cruz, a mensagem não focada no antropos, isto é, o homem, mas focada em Cristo Jesus, que resulta em conversão, transformação, arrependimento, confissão e abandono de pecado, vida devocional e oração. Nós observamos a obra intitulada Por que Tarde o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill, e ele contou neste livreto a experiência de um pastor que, muito indignado com a igreja que liderava, pregou para que as pessoas que entrassem lessem a frase: esta igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento. Resumindo, esta igreja será avivada pelo poder da genuína mensagem ou morrerá pela falta dela. Irmãos, é dado história. A gente não precisa caminhar para muito longe para entender o que aconteceu ao longo dos anos. Algumas igrejas espalhadas pela Europa, igrejas nos Estados Unidos, aqui próximo na América, essas mesmas igrejas que viveram experiências marcantes do Espírito de Deus por meio da mensagem, estão entregues hoje a uma completa frieza espiritual e ao ceticismo. Os templos suntuosos que outrora eram lotados de almas entregando suas vidas para Jesus, viraram museus. Vamos para a década de 60 na Holanda, muitos dos crentes pararam de adorar. Menos de 4% da população inglesa da Inglaterra, que foi um dos poucos dos maiores avivamentos da história depois de Atos 2, o avivamento que se deu por intermédio de John Wesley, menos de 4% da população inglesa vai aos cultos hoje. Em Edimburgo, nos templos mais bonitos do mesmo púlpito onde era usado para pregar o Evangelho, hoje tornou-se palco para entretenimento de bêbados, chacota de pessoas. Então, o que eu quero pregar nesta manhã, e sabe o que eu falei na semana passada aqui, eu não vim pregar a vocês sobre um pré-avivamento, eu vim pregar sobre um pós-avivamento para você. Vou repetir, eu não quero pregar sobre um pré, eu quero pregar sobre um pós-avivamento. É o depois, porque se no antes você se prepara, no durante você vive, mas no depois você preserva. É sobre isso. Eu não vim pregar sobre o que Deus quer fazer nesse culto, eu quero pregar sobre o que Ele quer fazer depois desse culto. Não sobre o que você sente aqui, mas quem você será quando sair daqui. Não é graça que você acha que sente, o arrepio no braço, na costela, mas é a tua vida transformada pelo peso da palavra, que sai desse altar, que vai mudar a sua vida depois. Antes é bom, durante, muito bom, mas o depois principalmente. Olha para alguém e diga: não deixe o fogo apagar. Quando Deus fazer acontecer, cultiva, preserva. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Olha para mim. Eu gosto de falar sobre o impacto que o Espírito Santo causa na vida do homem. A gente pode dizer isso no antes e no depois, muito claro. Olhamos para Pedro e antes da cruz e do Espírito Santo em Atos capítulo 2, porque ele é o agente que produz novas criaturas. Pedro negou Jesus quantas vezes? Quantas? 3 vezes. Depois da ressurreição de Jesus, durante um momento de comunhão, ele fez 3 confissões sobre amar o Cristo. Em Atos capítulo 2, quando viveu a experiência do Espírito Santo, ele fez mais uma confissão pública alegando que aquele Jesus que os homens haviam crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo acima de todas as coisas. Atos 5:25 diz que ele diante dos homens pregou de novo, e os homens ameaçando prendê-lo e açoitá-lo, ele disse: importa-nos muito mais obedecermos a Deus do que obedecermos aos homens. Olha para o exemplo de João, que foi até Jesus e disse que impediu o homem de expulsar demônios no nome de Cristo, porque esse homem não fazia parte do corpo de discípulos. Aí vem depois da cruz, depois de Atos 2, ele escreve as suas epístolas, chamando os leitores de suas cartas de filhinhos amados no Senhor, sem fazer distinção de ninguém. Você percebeu? Olha para